Certa vez, um estudante de direito nos Estados Unidos estava de férias, passeando numa tarde de feriado, e ele de repente viu uma cena que lhe chamou a atenção. Uma mãe brincando com o seu filhinho novo, de 3, 4 anos de idade. E ele, estudando, morando longe da família, ele achou aquela cena muito bacana, muito legal, e ele continuou olhando para aquela mãe brincando com o seu filhinho na calçada. De repente, ele percebeu que a mãe começou a se distrair olhando para os prédios e soltou a mão do filhinho. Mais adiante, ele percebeu que vinha um carro puxado por cavalos em alta velocidade. E ele continuou olhando para a mãe distraída, o filhinho na rua brincando sozinho. Ele percebeu, ele disse consigo mesmo: esse carro, esses cavalos vão machucar aquela criança. Então ele corre a toda velocidade. Quando o carro e os cavalos vinham para atropelar, esmagar aquela criança, aquele estudante pula e consegue salvar o menino. A mãe, trêmula, agradeceu demais aquele rapaz salvador. E ele falou: não, eu não fiz mais do que a minha obrigação. E seguiram cada um as suas vidas. O tempo passou. Aquele estudante de direito se tornou juiz. E aquele menino que foi salvo naquela tarde começou a trilhar caminhos errados, más companhias, e se tornou um delinquente, um criminoso. Um dia a casa caiu, ele foi pego e foi levado a julgamento por seus crimes. Chegou então o dia do julgamento e o criminoso veio para o tribunal. E depois de muito tempo de julgamento, o juiz falou para aquele jovem criminoso o seguinte: olha, eu já tenho em mãos o resultado do julgamento, mas você tem direito a um último pedido. E aquele jovem, chorando, disse: Merentíssimo, o senhor lembra, há 20 anos atrás, uma tarde, que o senhor salvou um garotinho que os cavalos e o carro iam esmagá-lo? O juiz pensou e lembrou, disse: lembro sim. O que é que isso tem a ver? E ele disse: aquele garotinho sou eu. E o juiz então se emocionou bastante e o criminoso continuou a falar, dizendo o seguinte: o senhor falou que eu tinha um último pedido a fazer. E o pedido que eu tenho a fazer para o senhor é: assim como o senhor me salvou naquele dia, eu peço, me salve hoje também. Aquele juiz não conseguiu conter as lágrimas e disse:
em choro. Eu sinto muito, meu rapaz. Eu sinto muito em não poder fazer mais nada por você. E o jovem disse, mas por que o senhor é a autoridade máxima? Ele disse, por isso mesmo. Naquele dia, há 20 anos atrás, eu era o teu salvador. Hoje, eu sou o teu juiz. Bateu o martelo e condenou aquele rapaz. Contei essa história, queridos, porque hoje eu vou falar. O tema da nossa mensagem é: Jesus hoje é Salvador, amanhã será juiz. Essa afirmação é totalmente bíblica. As Escrituras mostram com clareza que hoje Jesus é o Salvador. Hoje Jesus é o Salvador oferecendo graça. Amanhã Jesus será juiz exercendo justiça. Vamos ver então alguns textos na palavra de Deus provando que hoje Jesus é Salvador. O primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 3, verso 17. O 16 você conhece muito bem, que é aquele texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse texto é claro, dizendo que Jesus veio como Salvador, e hoje, ainda hoje, no presente, ele continua sendo Salvador. Jesus continua salvando. O texto diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus hoje é Salvador. Lucas 19:10 diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, mostrando mais uma vez claramente que hoje Jesus continua salvando. O Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar o que se havia perdido, que somos nós, pecadores. Jesus hoje, então, é Salvador. Devemos aproveitar esse tempo. Devemos valorizar Jesus em nossas vidas. Talvez, meu amado ouvinte, você está ouvindo o programa e você ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, faça isso. Hoje, Jesus é Salvador. Mas amanhã, esse amanhã não significa realmente que é domingo, mas esse amanhã significa o futuro. No futuro, que nós não sabemos quando, Jesus ele deixará de ser Salvador, e assim como aquele juiz da história que eu contei, ele se tornará juiz. Amanhã Jesus será juiz. Olha o que diz Atos 17, 30 e 31. Diz o seguinte: Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou. Esse homem é Jesus. Deus um dia há de julgar o mundo. Tem outro texto na palavra de Deus que diz: Deus um dia há de julgar
vivos e mortos, por meio de um homem que ele escolheu, que ele destinou. E esse homem é Jesus Cristo. Ele hoje é Salvador, mas amanhã ele será juiz. Esse homem é Jesus. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, diz: o Pai a ninguém julga, mas entregou todo o juízo ao Filho. Um dia, seres humanos irão clamar por Jesus, dizendo: Jesus, me salva, Jesus, tem compaixão de mim. Ele vai dizer: eu já fui Salvador, mas hoje eu sou juiz. Nada mais posso fazer por você. O Pai a ninguém julga, mas entregou o julgamento ao seu Filho. 2 Timóteo 4,1 diz: Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. E Apocalipse 22:12 diz, o próprio Jesus falando, ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então esse é um fato que não podemos negar. O programa Esperança em Cristo existe para que nós possamos, através desse meio de comunicação, através do rádio, através do YouTube, levar até você a salvação, a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje Ele continua salvando. Não sei até quando Jesus continuará salvando, mas o certo é que hoje Ele está salvando. Hoje, em qualquer lugar onde você estiver ouvindo o nosso programa, se você reconhecer que é um pecador, e se você entregar-se inteiramente a Jesus, sem reserva alguma, você será salvo. E isso é uma medida que você precisa tomar urgentemente. Urgentemente. Porque amanhã Jesus poderá deixar de ser Salvador e se tornar juiz. Queridos, hoje é tempo de graça. Amanhã será tempo de justiça. Hebreus 9:27, o nosso último texto diz: aos homens está ordenado morrerem uma única vez. Esse negócio de o homem morrer e reencarnar está totalmente fora da Bíblia. A Bíblia não fala de reencarnação. Mas a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hoje é tempo de graça. Amanhã será tempo de justiça. Que você possa entregar-se a Jesus, que você possa aceitar a graça que Deus oferece a você, a salvação, como um presente que Ele dá a você imerecidamente. Você não merece, eu não mereço, por causa dos nossos pecados. Mas Jesus resolveu dar aos seres humanos essa salvação de graça para nós, mas que custou um alto preço ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você com essa palavra, nesse momento, que você possa realmente entregar-se ao Senhor Jesus Cristo.